A mulher de branco. Era sexta-feira à tarde. O sol estava a pino. Tinha acabado de almoçar. E estava deitado na rede escutando música. Quando, de repente, meu telefone celular tocou. Acabei me assustando com tanto barulho e desespero do celular. Atendi, era Marcos. Grande amigo meu. E aí, tudo beleza contigo? Tudo, Marcos. Manda boa. Rapaz, eu e uns colegas ouvimos, em um noticiário local, a história sobre um casarão. Na verdade, uma casa daquelas do tempo do Ronca. Mal assombrada. Existem vários relatos de aparição lá. Nós estamos pensando em ir para lá. E queríamos que você fosse também. O que você acha? Mas é claro, estou no grupo. Desliguei o telefone. Eu e Marcos gostávamos muito desses lances de paranormalidade e parapsicologia. Nós já tínhamos ido a outras casas supostas, mal assombradas, mas sempre descobrimos que tudo não passava de uma ilusão. No cair da noite, assim que terminei de arrumar-me, a campainha tocou. Eram eles. Despedi-me de meus familiares e saí ao encontro dos amigos. Falei com Marcos e me apresentei a todos. Alguns eu não conhecia. Não contei, mas acho que eram 7 pessoas. Fomos andando conversando e rindo até o casarão. Ao chegarmos, ficamos impressionados com a quantidade de portas, 81. Como disse Marcos, parecia um grande queijo suíço. Eu, particularmente, hesitei em entrar, mas Marcos nem titubeou. Tomou coragem e entrou com muita cautela. E nós entramos juntos, também com muita cautela. Reparei que tremia uma das garotas que estava no grupo. Não sei se era do frio da noite ou de medo mesmo. Todos nós estávamos com lanternas. E com o passar do tempo fomos ficando com menos medo. E cada vez mais admirados com a estrutura do casarão. Nós nos separamos. E cada um foi ver um cômodo diferente. E cada vez que terminava de olhar, trocava de cômodo. Minutos depois, quando eu e mais outros estávamos olhando o desenho de um demônio na parede, a mesma garota que estava se tremendo falou alto para todos ouvirem: Gente! Gente! Eu escutei um barulho lá fora, nos arbustos. Escutem! Nós fizemos um silêncio sepulcral. No silêncio, ouvimos o farfalhar dos arbustos. Corremos para ver o que era. Quando ouvimos um grunhido, saímos em disparada. Nunca havia corrido tanto na minha vida. Meus pés estavam em chamas. E meu coração com taquicardia. Olhei de soslaio para os colegas. Vi todos com semblante de pavor e, curiosamente, avistei uma pessoa de cabelos negros como a noite. Uma indumentária branca e que estava correndo conosco. Estranhei sua presença, mas logo deixei de lado, pois não havia contado o número de pessoas, e algumas até que eu não conhecia. Como eu não havia falado com todos, logo, eu poderia não ter falado com ela. Depois de vários metros percorridos, paramos um pouco para melhor respirar. Em seguida, voltamos a andar e fomos conversando e rindo sobre nossas reações. Um rapaz do grupo comentou que se urinou de tanto medo que estava. Eu chorei de tanto rir. Quando chegamos até uma esquina mais iluminada e povoada, eu me despedi do grupo que seguiu por outra rua oposta à minha. Eu estava sozinho nessa rua, era o que eu achava. Mas, subitamente,
Senti uma presença. Quando olhei para trás, era aquela mesma garota que eu havia, curiosamente, reparado. Assim que a vi, senti um solavanco em meu coração e em meus olhos. Ela era linda. Acho que na correria eu não tinha reparado nisso. Os olhos azuis como o céu matutino. Pele pálida como a lua. Corpo esguio, mas feminino. Boca desenhada e rubra. Mãos delicadas e rosto angelical. Falei com ela, mas era tímida e mal olhava nos meus olhos. Eu apenas disse: "Oi, tudo bem?" Engraçado. Antes de termos corrido, eu não tinha percebido você. Acho que não nos apresentamos. Prazer, sou Norberto. Respondeu ela com voz suave. Oi, tudo bem. Prazer em conhecê-lo. Sou Júlia. Você mora onde? É por aqui por perto? Sim, eu moro logo ali. Posso fazer um elogio? Você é linda. Parece um anjo. Obrigada. Ela respondeu sorrindo. Envergonhada. Nós começamos a conversar. Depois fui deixá-la em casa. Papo vai, papo vem. Eu fui cada vez mais me apaixonando por aquele ser tão angelical e delicado. Quando cheguei ao suposto endereço, tive outro solavanco. Mas dessa vez o sentimento foi o medo, pois a casa em que havíamos parado estava, a meu ver, abandonada. Mas Júlia me confidenciou que a casa estava em construção e que não tinha instalado o sistema elétrico. Concordei acenando com a cabeça. Quando me despedi dela, a garota me deu um singelo beijo no rosto. Quase caí para trás. Ela me olhou de baixo para cima, com um olhar meio dissimulado e oblíquo. Fiquei encantado com tanta beleza e doçura. Ela se virou e saiu andando em direção à sua casa. E eu tomei meu rumo, indo para a minha também. Durante todo o percurso, fiquei pensando nela. Cheguei em casa. Falei com os meus familiares e fui dormir. Eu tentei, mas não consegui. Fiquei pensando nela. E o estranho é que eu estava sentindo o mesmo sentimento de quando eu havia sentido a presença dela na rua. Não me importei muito com esse sentimento, mas o considerei algo bom. No dia seguinte, fui visitar Marcos. Quando cheguei, disse-lhe: "E aí, Marcos, tudo bem?" "Beleza, cara, entra aí." Entrei e fui para o quarto dele. Conversamos um pouco e depois fomos jogar videogame. No meio do jogo, eu comentei com ele: "Marcos, eu acho que estou apaixonado." "Por quem?" Disse meio irônico. "Por aquela garota que estava conosco. Tinha cabelos negros. Era caucasiana e muito linda." "Como é? Está ficando doido? Não tinha essa menina lá?" "Não que eu me lembre." Eu também estranhei. Mas acho que do jeito que ela era tímida, nós não reparamos. Bom, eu não sei. Na realidade não me lembro dela. Mas você está certo. Após alguns minutos, ele retornou ao assunto e quis saber mais detalhes. Na verdade, ele quis saber se tínhamos ficado. Eu neguei. Mas depois contei todos os detalhes da noite com ela. No fim da tarde, resolvi parar e voltar para casa. Despedi-me de Marcos. Porém antes confidenciei que iria voltar à casa daquela garota.
Saí da casa dele com essa ideia e já pensando como fazer. Em casa, tratei de resolver meus problemas pessoais e acadêmicos. Só assim consegui tirá-lo um pouco da minha cabeça. Na hora de dormir, mais uma vez fiquei pensando nela. E tive a mesma sensação da noite anterior, uma presença positiva. No dia seguinte, fui ajudar minha mãe nos afazeres domésticos. E falei para ela sobre Júlia, a jovem por quem me apaixonei. Mamãe me mandou ter cuidado, principalmente por se tratar de filha alheia. Eu concordei e sorri. Ela pediu para eu apresentá-la. Aguarde, não vai faltar oportunidade. No final da tarde, arrumei-me como se estivesse indo para o meu casamento. Passei perfume e tudo. Fui sorrindo e assoviando em direção à casa dela. Já era noite quando cheguei lá. Na rua, estava eu chamando e gritando por ela. Reparei que muitas pessoas passavam naquela hora. Olhavam para mim como se me chamassem de louco. Depois de uns 15 minutos chamando por Júlia, um rapaz veio correndo e me disse que ali não morava ninguém, muito menos alguém com esse nome. Tive outro solavanco. Dessa vez com sentimento de incredulidade. Fiquei catatônico. Meio taciturno. O rapaz voltou de onde veio. E depois de um tempo pensando na situação, também voltei de onde vim. Ao chegar em casa, fui direto para o meu quarto. Peguei o celular e liguei para Marcos. Contei-lhe o ocorrido. E ele disse que não fazia ideia do que acontecerá. Mas supus que ela tenha mentido e só me enrolado. O amigo acabou lembrando-me de um fato curioso. Você se lembra daquele barulho nos arbustos e daquele grunhido? Pois é, era o cachorro do Zé. Um dos garotos que estava conosco. Disse-lhe gargalhando muito. Rimos demais, despedi-me dele. Fui tomar banho e arrumar meu quarto. Quando acabei tudo, eu me deitei e de novo pensei nela. Mas dessa vez foi com incredulidade. Pois não acreditava que Júlia havia feito aquilo comigo. Porém, mais uma vez, senti que alguém estava presente. Observando. Então um calafrio e um aperto no peito tomaram conta do meu corpo. Quando, de repente, o celular toca. Era Marcos. Poxa cara, você me matou de susto. Desculpe, mas é que eu preciso falar um negócio com você. Pode dizer. Você se lembra da Júlia antes de corrermos? Não, né? Pois é. Eu liguei para os colegas que estavam conosco. E eles afirmaram que não havia nenhuma garota no grupo. Mas o mais estranho é que um deles contou para sua mãe e sua avó. Elas se entreolharam e disseram que no passado havia sim uma garota com esse nome naquela casa. E que tinha se jogado no poço por causa de um namorado que dizia que amava. Porém, na verdade, ele a traía. Então, ela vem se vingando de todos os homens que se apaixonam por ela. Mais uma vez fiquei catatônico e taciturno. Não consegui acreditar em tais palavras. Apenas murmurei. Meu Deus! Enquanto essa conversa se desenrolava, aquele sentimento da presença dela ficou cada vez mais forte, ao ponto de sentir até calor. Como fico embaixo do cobertor, resolvi tirá-lo. Assim que removi o cobertor que estava na minha cara, bem em cima de mim, como se estivesse flutuando, estava o corpo de uma jovem. Ela estava olhando para mim. Era Júlia. Seu rosto estava desfigurado.
Mal a identifiquei. Nesse momento, quase infartei. De repente, ela abriu a boca com aquele monte de dentes e veio para cima de mim. Levei um susto tão grande que acabei acordando da rede, na qual eu estava dormindo. Na realidade, eu ainda estava na rede. E ainda estava naquela sexta-feira à tarde. Eu apenas havia caído no sono e sonhado. E que sonho! Acordei suado, com o coração em disparada. Olhei para os lados e agradeci a Deus por ter sido só um sonho. Pois é, quem mandou ler e assistir tanta história de terror? Minutos depois de ter me recomposto e me acalmado, o telefone tocou. Era o Marcos. Rapaz, eu e uns colegas ouvimos, em um noticiário local, a história sobre uma casa. Na verdade, uma casa daquelas do tempo do Ronca, mal assombrada. Existem vários relatos de aparições lá. Nós estamos pensando em ir para lá. E queríamos que você fosse também. O que você acha?